No bairro Bom Jesus, eu vou tentar falar com um camarada aqui, um cidadão, que já mora em Colíder há aproximadamente meio século. Eu até, é um dia ruim, porque está um pouco chuvoso, mas de qualquer jeito eu vou ver se eu consigo falar com ele. E com a sua família, né? Zezinho! Opa, bom dia, Zé! Bom dia! Estou aqui para te perturbar. Pode falar chegar. Um pouco com você e, na verdade, falar com toda a sua família. Para a gente tentar relembrar, Zé, todo aquele tempo que nós vivemos aqui em Colíder. Primeiro eu queria aqui desejar a todos vocês um bom dia. Bom dia. E agradecer porque vocês têm nos recebido aqui. Não, pode chegar. Está um pouco chuvoso aqui. Eu estou com tênis aqui escorregadio. Aqui é a família do Zé. E daí, como é que o senhor tá? E aí, beleza? Beleza? Satisfação em ver você novamente. Bem, obrigado. Aqui é a esposa. Bom dia. Essa moça bonita aqui é a filha. Bom dia, uma das tudo filhas, bem? né? Fique à vontade. Esse pessoal aqui, gente, para quem não sabe, foram as pessoas que... É um desbravador de Colíder. Nós fazemos um trabalho aqui visando eternizar os pioneiros. Nesse caso aqui, além de pioneiro, é desbravador. Eu vou conversar com o Zezinho aqui, para a gente ter uma ideia de como... toda essa história. Zé, fica bem à vontade com o pessoal aí. Arthur, tá legal aqui a nossa imagem? Você está deixando nós bonito mesmo? Zé, senta aí para a gente conversar. E para a gente falar sobre as nossas coisas. Sobre as coisas de Colíder, né? Para quem não sabe, nós temos um programa na Web Rádio Pioneira, uma emissora aqui pela internet, e nós procuramos dar um valor aí especial aos pioneiros. Em razão do período em que estiveram em Colíder, né, no início de Colíder, em 73, na década de 70, quando era muito difícil, então nós procuramos fazer com que as pessoas não esqueçam desses pioneiros, desses desbravadores. Na verdade, desbravadores, existem poucos desbravadores. E o Zezinho, juntamente com a dona Levina, com seus familiares, com suas famílias, as crianças nasceram tudo aqui, é um desses desbravadores. Ô Zé, bom dia novamente. Bom dia. É uma satisfação poder falar com você, com a dona Levina. Sim. E tentar lembrar daquela época. Dá saudade daquele tempo difícil? Opa, aquela época que dá saudade, que é um tempo que a gente... Logicamente a gente veio lá de Guaíra, a gente veio de lá, chegamos aqui em 73, foi uma época muito difícil, que era uma época que aqui não tinha nada aberto. Então, quando nós chegamos, só tinha estrada até no Rio do Meio. Lá nós acampemos, lá nós ficamos até abrir a estrada para vir para Colíder. Para vir para Colíder, que é hoje. Mas na época nós fizemos essa jornada de pé, de lá para abrir o sítio e, inclusive, é o seguinte, também peguemos o local que é da cidade hoje para roçar e derrubar. Tá certo. E vocês, do Rio do Meio, para quem não sabe, hoje é o Rio Matrinchã. Do Rio do Meio até o sítio, vocês vinham constantemente de a pé. De a pé, varando por picada. Com a changa nas costas? Com a changa nas costas, por picada. Bom, e nessa história, então, você era jovem ainda, você era ainda garoto. Eu, naquela época, era assim. E depois que nasceram toda essa galera aí, esses trabalhadores aí, esse pessoal aí, são todos sobrinhos, são... Arthur, é uma família grande aqui, Arthur, para você ter uma ideia ali, são todos sobrinhos, tudo dessa época, que nasceram aqui em Colíder, Zé? Foi nascido aqui em Colíder. Que bom. E você tem... O que se traz na memória de boas lembranças desse tempo? Ô, menino, tem muitas vezes que a gente é o seguinte, a gente passa, o tempo passa, tem muitas pessoas que naquela época foi acampado com a gente, só que muita gente hoje já faleceu, outros, vamos dizer assim, um abriu para um lado, outro abriu para o outro, e o velho pai, que é o seu Júlio, faleceu também, a mãe faleceu. A gente sente muita lembrança daquele pessoal, que a gente revia um tempo, aquela época era um tempo bacana, um tempo favorável, né, que era só mato. As pessoas eram mais unidos, né? O pessoal era mais unido. Hoje,
A gente é o seguinte, é um tempo mais difícil, tem muita dificuldade, então a gente é o seguinte, nós estamos num padrão hoje que o pessoal não tem civilização, não tem padrão de viver um com o outro, não tem humildade, e hoje está uma dificuldade até para viver hoje aqui na cidade. Ô Zé, o sítio de vocês era na entrada ali perto, na Facida, na faculdade, entrava ali, para quem veio para quem veio de Santa Helena, entrava ali às esquerdas, né? Isto, ali com quem vai para o Lixão, aquela estrada foi abrida para nós, era Colina e Carapá. Eram os nomes da estrada, né? Era. E você lembra em que data que vocês chegaram ali? Em que ano vocês chegaram? Aqui no sítio ou lá No sítio. No sítio foi em 74, né? Então vocês demorou quase um ano para chegar no sítio que vocês tinham adquirido. Quase um ano, né? Trajetória toda. Tinha que abrir a estrada, né? Para vir de lá para cá, com dificuldade, até chegar em Colíder. Nós teve acampado ali perto do cemitério velho, que nós tínhamos um barraco ali nós subia, que hoje é o fora ali, ele tinha uma picada, nós subia para ir lá para o sítio, que não tinha estrada. E bom, naquela época era muito problemático com relação a pistoleiro, a pistolagem, essa coisa toda. Você lembra alguma passagem dessa época? Rapaz, naquela época ali era um tempo assim meio bom pelo um lado e ruim pelo outro, porque a gente é o seguinte, a gente tinha muito conhecimento com aquele pessoal que vinha de Cuiabá, os pistoleiros, as pessoas que vinham comprar terra, as pessoas que vamos supor, sofreu igual a gente, muita dificuldade, entendeu? Então a gente é o seguinte, logicamente eu vou te falar, para dizer meio a realidade, tinha muita dificuldade, tinha muito... Nesse sentido, né? Da violência. Da violência. Com relação a pistoleiro. Isso. Mas também só tinha problema com aquelas pessoas que tentavam invadir as terras. Justamente. Deixa eu fazer o seguinte, Arthur, eu queria que você colocasse aqui, eu quero falar com a dona Levina também. Eu estou vendo aqui que é pessoal mesmo pioneiro. Eu estou vendo aqui o lote, aqui, o terreno aqui, da casa aqui, com verdura, com legal, mamão e tanta coisa. Eu quero falar com a dona Levina um pouquinho também. Ela que é a responsável pela galera aqui, que eu já vi aqui uns 3, 4 filhos. Então, são pessoas realmente que sofreram bastante. Dona Levina, o Zé me fala aí desse tempo ruim. Geralmente, quem sofre mais com essas coisas são as mulheres, né? É verdade, a gente sofreu um pouco, né? Eles chegaram na frente um ano, né? Eles chegaram em 74, em 73, e eu cheguei... Até então vocês não eram casados, né? Não. Quando a gente cheguei, ele já tinha tirado uma coleta, né? A gente ainda ficava aproveitando aqueles feijão que eles batiam da fiadeira, né? Nós falávamos, nossa, mas aqui tem fartura, quanto feijão. Ele já tinha plantado uma roça, ele já tinha feito uma coleta, então nós achou, assim, com muita fartura ali no Paraná quando a gente chegou, porque eles já tinham feito roça, já tinha plantado milho, já tinha plantado arroz, já tinha plantado feijão, né? Aí, para nós foi um pouco difícil, que daí quando a gente chegamos, igual eu falei, nós ficamos ali acampados ali perto da serraria do seu Ricardo. Depois, o finado pai, hoje meu pai já é falecido, já há 16 anos, a minha mãe, dia 24 agora desse mês, vai fazer 3 anos que ela faleceu. Foi bem sofrido, ela era mãe de 12 filhos, 7 mulheres e 5 homens. Deus levou 3, né, que uma foi por último agora do convite, né, que é a do Sidão lá do Tradição. E então foi muito sofrido quando a gente chegou. O que a gente fazia? A gente não tinha um emprego, não tinha nada, aquele tanto de moço, rapaz, tudo dentro de casa, que nada a sogra disse assim para os meninos da firma. E aí eu queria que vocês passassem a roupa de hoje para frente para elas lavar. Elas estão desempregadas. Isso no pessoal da empresa, da firma, da Colíder, né? Da Colíder. Aí conversou, quando foi no dia seguinte, eles já começaram a levar roupa para a gente lavar, né? E aí ajudavam a família, Aí né? ajudava a família, né? Ajudando. Até a gente que era difícil, porque não tinha emprego também, assim, naquela época que a gente chegou, não tinha emprego, né? Então foi, assim, um pouco difícil, né? Então nós começamos lavando a roupa, eles pagavam para nós, e foi levando a vida para frente. Aí depois a gente casou, e ele foi plantou roça, e eu trabalhando junto com ele. No ferro, cortando arroz, colhendo arroz. No pesado mesmo? No pesado.
aquele solão quente. Eu cheguei a trabalhar em diária, né? Ele ainda falava assim, não quero que você trabalhe, porque depois sua família vai falar que eu casei, já punha a mulher na roça. Eu falei assim, mas a minha profissão é roça. Porque eu fui criado na roça desde pequena. No Paraná, a senhora já trabalhava. Já era da roça, era batendo amendoim, era colhendo algodão. De tudo a gente fazia lá no Paraná, né? Aí a gente veio para cá e continuou trabalhando, né? E a senhora, juntamente com o Zezinho, tiveram... Eu tô vendo aqui, o Arthur, pode mostrar aí uma galera grande aí. Pessoal, vocês podem ficar à vontade aqui, pode entrar, pode passar aqui, nós estamos gravando aqui, mas não tem problema nenhum, não. Pessoal, eles estão hoje, logo mais à noite, tem aqui uma festinha. Aniversário do meu genro. Aniversário, o genro do Zezinho, da Dona Levina, veio de Sinop, reside lá em Sinop, e vieram para comemorar aqui junto com os genros, né? E estão preparando aqui, porque muita chuva, estão preparando um local aqui para eles ficarem mais tarde, né? Para eles ficarem aí degustando, tomando uns guaraná, comendo uma carne. Mas é uma felicidade, Dona Levina, com toda essa galera, com todas essas crianças aí, esses filhos, eu vi que vocês têm neto, bisneto. Tem neto. Quer dizer, é só alegria, mesmo com essa dificuldade que vocês passaram. Só alegria. Sou pobre, mas graças a Deus, o pobre não tem saúde, mas eu sou uma pobre feliz, graças a Deus. E o que lembra, a senhora lembra desse tempo, assim, com uma certa alegria? Tem alguma lembrança de coisas boas que aconteceram naquela época? É lógico, evidentemente, que foram muitas coisas. Mas tem alguma coisa especial que a senhora lembra? As coisas especiais da gente é a família, né? O casamento, né? O casamento e a família, né? Porque a família é em primeiro lugar, né? Então, eu não tenho, como se diz, não tem que ficar assim reclamando, assim. Porque tem gente que tá doente e fica reclamando. Certo. 3 anos eu faço tratamento de hanseníase, e ainda sai tudo no corpo. Eu tenho trombose nas 2 pernas, mas nem por isso eu vou ficar chorando. Ai, minha perna dói, não vou sair, eu saio. Quando dá para mim ir para a igreja, eu vou. Quando dá para mim sair, eu saio, né? Eu não sou aquela pessoa assim desanimada que fica em casa, porque se eu ficasse de quando eu estou dentro de casa, eu acredito que eu já estava numa cadeira de rodas. Então, a senhora está bem assim, com a aparência. A senhora está falando que tem hanseníase, desse problema todo, mas não aparenta. Dá a impressão que a senhora está bem, assim, de saúde. Mas o que faz isso são, pelo menos o conhecimento que a gente tem, de ouvir falar, pessoas como a senhora que tem o espírito alto astral. Então a doença não tem lugar no corpo e na mente de pessoas que têm assim, uma visão diferente. Agora, se a pessoa se entregar, aí é meio complicado, né? Mas é verdade, é complicado, né? Eu faço meus tratamentos tudo certinho, tomo minha medicação tudo certinho, né? Tenho diabetes, pressão alta, mas é tudo controlado. E é feliz, acima disso. Sim. Tem tudo isso, mas é feliz, né? Feliz. E a senhora gostaria de mudar de colíder, se fosse o caso? Ir para Sinop, ir para Lucas, ir para Nova Mutum, como muita gente, pessoas mudam? Olha, eu vou falar a verdade. Aqui a minha acolhidinha é muito gostosa e eu não tenho vontade de sair daqui, não. Só sair e passei, né? Mas para morar, porque eu já morei 9 anos no Pará de Belém. Belém lá do Pará, já morei 9 anos lá. Tá certo. Vamos voltar a conversar com o Zezinho. Dona Levina, então, a mãe Maria Cícero. A dona da casa aqui, hein? E vamos voltar a conversar. Enquanto o pessoal prepara ali a festa, eu acho que nós já vamos até ficar para a festa. Enquanto o pessoal prepara, nós vamos voltar a falar aqui com o Zé. O pessoal está preparando ali uma barraca como antigamente. Antigamente os bailes, as festas, eram assim, né, Zé? Você lembra? Lembro. E as pessoas faziam nas comunidades, era mais ou menos desse jeito. Estou vendo ele colocar aquela corda ali e cavando. E era dessa forma, aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de acompanhar esse tempo bom, nós costumamos dizer que é um tempo que talvez não volta mais. Era bastante sofrido, como a dona Levina disse, e o Zé falou também, mas era muito bom, as amizades, as pessoas um procurava ajudar o outro. E você, além de colíder, vocês moraram no Rio do Meio, depois vieram ali próximo do lago. Hoje é o Lago dos Pioneiros. Hoje é o Lago dos Pioneiros. Vocês sabiam, Dona Levina e o Zé, aqui, aquele Lago dos Pioneiros levou esse nome dos pioneiros justamente por esses acampamentos ali? Vocês sabiam disso? Colocaram o nome justamente por causa das pessoas que ficaram acampadas ali, dos pioneiros que ficaram acampados ali. Traz saudades, Zé? Se fosse para começar tudo de novo, você viria para a colíder? Joel, hoje é o seguinte, eu vou explicar uma coisa para você. Sempre eu falo aqui para a mulher e falo para os filhos,
que nós tínhamos uma atitude seguinte. A gente foi criado, que o pai, na realidade, o pai é mineiro. Ele veio de Minas numa época difícil. Ele saiu de lá, assim, viajando. Aí vindo de Minas para o Paraná. Só que naquela época, aí existia aquele pessoal que tinha papo. Aí eles tinham um lugar que passava e tinha que fazer os exames. E tinha outro lugar que passava fora. E eles foram caçar de passar fora, que era um atalho. Aí o seguinte, o que deu? Essa época foi uma época de uma revolução. Não sei se lembra, acho que foi na época de uma revolução, acho que de 34. Por aí assim que o pai sempre falava. Então minha avó estava buchuda. Eu acho que 64 foi, não? Ou é 64 ou é 34, uma coisa assim. Na época da ditadura, né? Isso. Aí, ela quando sai de lá, o pai, o vô e ela saiu buchuda. Aí veio para o Paraná. Aí, quando chegou no meio do caminho, eles tinham dinheiro para comprar o mantimento para comer. Só que o pessoal não vendia. Porque era época daquela revolução. Se vendisse, então faltava. Faltava para a família, né? Entendeu como é que é? Então, ela deu de conta de chegar no Paraná. Aí ela teve a tia, teve a criança, que foi a menina, que foi minha tia. Aí ela morreu, fraca. Aí o pai ficou assim, num pé e no outro, assim, ficou triste porque ele percou a mãe. Certo. Naquela dificuldade, ele percou a mãe. Aí o seguinte, trabalhando no Paraná, nós tínhamos um sitinho lá de 5 alqueires, aí vendemos lá, e foi na época que nós compramos essa terra aqui. Então, ficou o seguinte, a gente, que nem eu falava para essa daqui, que eu cheguei aqui, era moleque ainda. Aí o pai era daqueles... Você sabe que aquele pessoal antigo não deixava sair, não deixava passear. Aí eu fui o seguinte, que eu que era o chefe da casa. Eles te ouviam. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu falei para a mãe, eu vou casar com uma pessoa que eu quero casar. Porque como eu vou crescer, eu tenho que trabalhar, ser um chefe. Aí é o seguinte, nós já namorávamos no Paraná. Aí é o seguinte, quando chegou aqui, conquistei ela, comecei a namorar. Ela conquistou, né, no caso, né? Aí comecei a namorar, aquela coisa toda. Então a gente hoje, a gente sente saudade, porque aquela época, era uma época que o pai não deveria ter vendido o sítio. Não devia ter saído de colíder, né? Não. Se nós ficamos em colíder, a nossa situação hoje era outra. Mas me fala de colíder. Aí vocês moravam ali, mudaram. Você me falou que roçaram ali o local do patrimônio, né, na época, de colíder. Né, ali nós uma área ali do Jaracatiá, subindo, que era 6 alqueiros. Do Lago dos Pioneiros para cima. Isso, 6 alqueiros ali que nós roçamos e derrubamos para hoje ser, que é o local da cidade. Então você realmente é um dos desbravadores, né? Como diz o ditado... Não tinha aquela motosserra, aquelas coisas todas. A pessoa fala hoje, o pioneiro, e eu falo o seguinte, eu falo aqui para todo mundo que chega aqui, eu falo, eu sou pioneiro e desbravador de colíder, porque eu abri. As primeiras madeiras, os primeiros árvores foram... E quase o sítio que tinha, né, que foi aberto aqui, foi o nosso aqui. Quando nós casamos, ele estava com 19 anos. Então esse negócio de Machado, o hospital, o doutor Hélio já tinha, né? Que era a farmácia, né? Tinha só. Aquela ruinha velha, para um lado e outro ali, lama, aquelas coisas, tinha. Então você lembra quando o supermercado chegou, que era a Casa Machado, que era pequeno? Que era... Com certeza. E o que você, além dessa roçada que você fez no local do patrimônio, o que mais você fez aí, Zé, que você lembra? Derrubou muito mato. Joel, eu tenho outra função, que eu digo para o pessoal, eu sou picadeiro. Eu sou, porque eu não morri, logicamente. Então, é uma profissão que muitas das vezes, gente, eu falo para o pessoal, essa área aqui, assim, do Carapá aqui, eu fiz levantamento.
Eu cortei muitas picadas aqui. Eu cortei picada aqui, eu cortei no Pará, eu cortei do outro lado, no Colorado. Então, eu trabalhei, eu fui uma pessoa que muita gente às vezes não conhece, porque falar e a pessoa talvez não mostrar o que é, então eu falo e tenho prova, porque tem o Tim aqui, que é engenheiro, tem aquele outro engenheiro aqui pro lado de baixo ali, eu já trabalhei com os dois. Então, a gente é o seguinte, hoje eu criei meus meninos, é o seguinte, carpino, trabalhando, mas foi no rabo da foice. Ô Zé, e você vê muita diferença em colíder? Ô Joel, Um crescimento de colíder? ô Joel, colíder, eu sinto muito de falar, mas colíder tem um aumento que todos clientes que passou por prefeito, então é o seguinte, colíder merecia ser um algo mais diferente da lógica que a gente vê, da mágica que a gente traz com o líder, da época que ela é. Porque com o líder ela é mais velha do que Sinop. Verdade. Entendeu? Sinop, quando nós chegamos aqui, era só uma rua na beira da estrada e uma traçada. E hoje, com o líder, ela está mais atrasada do que Sinop, porque os prefeitos que entrou aqui em Colíder, eles não habitou a levantar Colíder. Porque se tivesse habitado levantar Colíder, Colíder estava além Seria do outra, né? outra Colíder. Mas só que é o seguinte, a gente tem uma tradição de louvar a Deus e pedir a Deus para aquelas pessoas que passou por aqui e tomou de conta de Colíder, a gente pedir a Deus para que eles coloquem na cabeça, e quem está tomando de conta de Colíder, coloca na cabeça que Colíder está faltando muita coisa. Colíder falta muito trabalho. Entendeu? Você acha, então, que poderia ser maior, né? Mesmo tendo aí algumas coisas aí, por exemplo, você imaginava que um dia Colíder teria uma faculdade como tem hoje, como esse Lago dos Pioneiros, esse supermercado grande, da forma que é, e várias outras coisas. Você imaginava que um dia seria assim? Naquela época, desde aquela época, você imaginava que um dia crescia tanto? Sim, Joel, eu acho pelo seguinte, porque... Você acreditava? Eu acreditava porque Colíder era um ramo assim de um avanço. Colíder foi uma tradição seguinte, porque Colíder era um ramo para alta floresta, para tudo quanto era lado. Então aqui foi o setor. De Sinop para cá, Colíder é um setor. Então ela tinha o direito de ser mais habituado e ter esses, vamos dizer, ter o Machado, ter essas coisas que tem em Colíder aqui e ter muito mais. Esse Lago do Pioneiro, você, por exemplo, é um pioneiro desbravador. Esse Lago do Pioneiro te deixa feliz em saber que existe um lago que leva o nome dos pioneiros? Eu deixo leva feliz. O nome do seu pai, leva o nome das pessoas que já tiveram. Eu fico feliz, Joel, porque é o seguinte, essa palavra pioneiro, muita gente às vezes tem dúvida, muitas vezes às vezes caçua, porque fala pioneiro. Mas a palavra pioneiro é uma palavra assim, porque é desbravador, ele é uma pessoa assim meio... Mas só que é o seguinte, nós temos que colocar na cabeça, nós sendo uma pessoa desbravador, nós trabalha, nós cumprimos com a obrigação, nós mantemos com a nossa utilidade do trabalho, trabalhar para ter o dinheiro e pagar, trabalhar para manter aquela sociedade tranquila, entendeu? Você tem alguns filhos a filha principalmente, que está em Sinop, você, é lógico que gostaria que todos estivessem por aqui, perto de você? Joel, eu queria que tivesse sim, mas a gente é o seguinte, e desde que a gente casa... Cada um procura seu rumo, né? Cada um diz assim, tem aquela obrigação de falar assim, eu quero minha casa. Então, a gente é o seguinte, eu vou dizer simplesmente, porque essa daqui, minha esposa, a gente é o seguinte, quando a gente fala assim, casou, às vezes o marido fala, nós temos o direito de morar aqui, ou que nós queremos morar em tal lugar. Ou, logicamente, às vezes dá uma condição da pessoa comprar um terreno lá. Ou ter um emprego melhor. Ou ter um emprego melhor, que nem ela, não importa, minha menina. Ela, é o seguinte, ela saiu daqui, sempre quando a pessoa é criança, a pessoa fala assim, fulano, estuda,
se reage, né? Para ter um futuro melhor. Para ter um futuro melhor. Só que a pessoa é o seguinte, ela não interessou quando era nova. Só que caiu na cabeça, na real, lá ela quis estudar, ela trabalhava de empregado. Hoje ela trabalha de empregado, mas só que o emprego dela é diferente. Bom, hein? Entendeu? Que bom, Zé. Eu fico feliz em ver você, o seu pessoal tudo aqui. É o mesmo ritmo do seu pai, o mesmo ritmo do seu Júlio, todo mundo reunido. Esse rapaz, seu Genro, veio de Sinop para comemorar o aniversário aqui. Não é qualquer não é qualquer genro que faz isso. Não é qualquer sogro que consegue reunir o pessoal, né? Não, Joel, sobre isso aí, eu vou falar uma coisa para você. A gente, vamos dizer assim, a gente criou, eu criei a minha família, que é 5 filhos, e criei mais 6 do meu irmão, do finado Osmar, né? Eu criei mais 6 dele. E eu vou dizer, tem alguém deles que está aqui, na real, eu passo para você, tem a minha mulher está aqui, a minha menina está aqui. Então, na real, eu falo para você que é o seguinte, eu respeito muito a autorização deles, porque eles são as pessoas que me consideram, são as pessoas que me amam, porque toda a vida que eu falo, eu peço, eu falo, eles estão em cima, mesmo depois de velho, adulto, a gente se conversa, isto, logicamente. Bom, nós falamos aqui, eu vi que você saiu um pouco fora, de repente você não queira falar, mas o tempo já passou, o tempo, infelizmente ou felizmente, não volta mais. A gente falou aqui no início sobre pistoleiro. Então você lembra do Clair, do Cabeça Branca, de todo esse pessoal, você se lembra? Lembro, tudo no Zé Baiano, tudo era quase lá dentro de casa, né? Você não gosta muito de falar com isso? Você tem algum problema em falar? Você não quer falar alguma coisa assim ou não tem problema? Não, na realidade, Joel, é o seguinte, a gente naquela época era tudo, vamos dizer, a gente era novo. Não tinha muita noção das coisas, né? Não tinha muita noção, só que o pai também era meio... linha dura, né? O pai sempre falava assim, você viu as coisas? Fica quieto e... deixa lá. Então eu peguei aquele ritmo lá, então a gente é o seguinte, a gente tem coisa que a gente viu, tem coisa que a gente sabe, mas só que é o seguinte, aquilo ali é uma coisa passada, né? E eles, para mim e para nós, era muito ótimo. Então você é daqueles que boca fechada não é da mosquito? Logicamente, Joel, porque eu acho assim, hoje o trabalho, a utilidade da pessoa, eu acho que é o seguinte, nós aguarda muita coisa. Porque tem aquele ditado desse pessoal que a gente vai mexer numa parte agora que é meio difícil, esse pessoal mexe com drogas. Tem aquele negócio de dizer, quem mexe com, vamos dizer assim, com a coisa errada, né? A coisa errada, a atitude da pessoa, então já fala que é o seguinte, tem a língua grande. Então a gente é o seguinte, a gente não quer mexer com isso, porque a gente foi criado naquele ritmo, e toda a vida eu fui católico, essa aqui foi católico, eu pelejei para criar meus filhos naquele ritmo. Então é o seguinte, a gente é essa base aí que eu falo para você. Bom, você está em Colíder há mais de meio século, né? Chegou em 73, nós estamos em 2023. 23. Você tem alguns janeiro aqui, né? Graças a Deus. Em 75, estou com 48 anos de casado. De casado. Quase... Padre Geraldo que fez o casamento. Padre já Geraldo, falecido. Já falecido. Então você lembra do Padre Geraldo, da irmãzinha? Nossa, meu Deus do céu, irmã, idade mais. Que bom, então 48 anos de casado. 48. É aí que nasceu toda essa galera aí. E o Nenzão falou assim que no casamento bota como é que é, bota o olho, tá, sei lá, ele vai tocar e não vai cobrar nada pra mim. Nenzão é gente boa demais, né? E vocês fizeram na época, alguma festa, alguma coisa na época? No casamento? Ou não teve tempo para isso? Não, porque nós estávamos fugidos. Mas fugiu, depois casou. Para facilitar a coisa. Conheci Oliveira. Oliveira conheci. Oliveira foi nosso padrinho de casamento. O Tito do Bazar. Nosso falecido Tito, né? Era meu padrinho. O Raimundo, que é falecido também lá da comunidade Rio do Peixe, né? Foi nosso padrinho da igreja. Mas aí, o que você espera daqui para frente, em Colíder? Eu espero que é o seguinte, que a gente, vamos dizer assim, com os comandantes, vamos fazer uns trabalhos melhor e vamos querer melhora para Colíder, porque é um lugar que é o seguinte,
A Colíder hoje é um lugar que acolhe muitas pessoas. Ela é acolhida, a Colíder hoje. Eu acho que ela merece atitude melhor. Uma atenção melhor, né? Merece. Colíder é uma cidade muito acolhedora, né? Quanta gente que chega aí que socorre, né? Pessoas necessitadas. Eu acho que tem mais alguma coisa, Zé, que você quer falar, que você quer lembrar? Que você Sim, quer... eu quero agradecer a tua atenção, a atenção do autor, e queria agradecer também, porque teu pai foi um desbravador de Colíder, tua mãe foi uma desbravadora, Guerreira. então vocês também foi um desbravador daqui de Colíder. Eu quero agradecer vocês, porque você está de parabéns, o que você está fazendo e o que você vem fazendo. E agradecer dele vir, né, procurar nós para fazer essa entrevista, né? Tá certo. Gente, vamos botar um ponto final então, né? Nessa conversa de hoje com o Zezinho e com a sua esposa. Eu confesso que eu estou bastante feliz em relembrar todo esse tempo, né? São pessoas realmente que deram, que perderam aqui perderam além de alguns familiares, perderam praticamente a sua juventude aqui. Então, pessoas que fizeram que tiveram na verdade, essas ações, realmente merecem o nosso respeito. Então, eles perderam aqui familiares, perderam a juventude aqui em Colíder, e nós queremos lembrar constantemente de pessoas assim, que realmente Colíder deve muito. E aí nós vamos botando um ponto final. Agradecer aqui os dois, né? A família, enfim, que tiveram aí, que deram essa atenção para a gente. Dona Levina, o Zezinho, seus filhos, neto, enfim, que estão aí se preparando para logo mais uma festa aqui do aniversário do genro, que veio de Sinop, mas nem por isso não deixar de nos atender aqui, de a gente conversar. Tá certo? Gente, um abraço a todos vocês. Outro para vocês também. Um abraço, Zé. Deus que abençoe vocês. E Deus que abençoe também vocês, que seja forte na jornada que você está. Nós queremos que você continue essa pessoa simples e humilde, né? Essa família, uma família bonita, gente do coração bom, a gente nota assim, né? A gente observa. São pessoas trabalhadoras. Eu queria pedir a Deus que continue dando essa força para vocês, que vocês continuem unidos como estão. E para você também. Isso é muito bom. Pessoal, um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Outro para vocês também.